Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de produção de texto. Vamos estudar hoje texto teatral, esse gênero textual. Vamos conhecer agora um pouco mais o que ele é. Esse texto teatral, ele é uma história encenada, ele é uma história mostrada por uma conversa entre duas pessoas que são chamadas, duas ou até mais pessoas, que são chamadas de atores. Há muitos elementos, que contribuem para que o texto ele possa acontecer. Por exemplo, para que ele possa transmitir um efeito, ele tem que ter, por exemplo, um cenário, um figurino, maquiagem. Para que a emoção possa ter, ele precisa de tudo isso. Aí vocês estão vendo a cena, de duas crianças encenando. Então, vocês têm um cenário aí, onde a peça está se passando. Então, monta-se todo um cenário. O texto teatral, ele é constituído por dois outros textos, um principal e o outro secundário. No principal, é composto por falas dos atores, que pode ser escrito em forma de prosa ou de poesia. Aí, ó. Já o texto secundário traz diretrizes do texto principal. Aí nele pode ter os personagens da história e o papel, o que é que você vai ser naquela história, a quem pertence cada fala, a divisão inicial e final de cada ato, o momento, a parte da história, a indicação como deve ser o cenário, a roupa de cada personagem, como cada personagem deve se vestir, indicando os procedimentos dos atores, como o tom de voz, a fala, a emoção do momento, como ela deve ser mostrada. Então, existem dois tipos de texto. Um primeiro, o principal, e o outro secundário. Então, nesse secundário foi tudo isso que eu falei. Lá vai estar descrito como é que os personagens devem fazer, como deve ser até mesmo a emoção que ele deve passar no momento da peça, da encenação. E aí vocês estão vendo aí mais uma imagem, de crianças encenando uma peça de teatro. Agora vocês têm aí no livro de vocês, no material de vocês, vocês vão ter um trecho de uma peça teatral, de um texto de teatro. Ele é esse material é na página 41, 42, 43 e 43 apenas. O texto, onde tem toda uma peça, vocês vão dar uma lidinha para vocês entenderem. Como ele é muito extenso, não dá para eu estar lendo. Eu trouxe para vocês um outro aí, o Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Então, nós temos aí Chicó e João Grilo estão na frente da igreja de Padre João. Querem convencê-lo a benzer o cachorro da sua patroa, a mulher do padeiro. E aí, esse é o texto aí principal, com as falas do personagem. Aí temos Chicó, aí ele começa, Padre João, aí a vez de João Grilo, Padre João, Padre João. E tem toda a encenação, pedindo aí que benzesse aí a cachorra da patroa, da mulher do padeiro. E tem toda uma encenação, toda uma história, cada um com suas falas. Então, esse é o corpo de um texto teatral. É dessa forma, As pessoas, os personagens, os atores, eles recebem na mão toda essas falas aí, onde cada um vai ensinar a sua parte. E um outro texto falando aí como é que deve ser a fala, como é que deve ser, lá eles vai dizer como é que vai ser a roupa, como é que eles devem encenar, tudo detalhadamente, quem são os personagens, quem são as pessoas participantes, e esse aí que é o texto principal, onde eles precisam decorar as falas e a hora de entrar. Para isso também eles precisam ensaiar várias vezes, para que possa sair tudo bem direitinho. Então, realize a atividade da página 44 e 45 do material de vocês. Na página 40 e 45, ele diz o seguinte: continue a história. Lembre-se dos elementos que devem estar presentes e siga a estrutura. Então, vocês irão continuar a história do que está mostrando na página 43. Então, termina assim. Seu Alexandre gritando desesperadamente: Irene, Miguel sumiu. Irene, me ajuda, rápido, Miguel sumiu.
Então, agora vocês vão terminar a história. Lembrando que vocês têm que colocar os personagens, tá certo? Quantos personagens, eles, a parte com o nome deles, os 2 pontos, e eles aí falando, a fala dos personagens. Não é você que vai narrar a história. Entenda. Numa peça teatral, existe sim a parte do narrador, algumas vezes, a parte do narrador, mas existe a maior parte dos personagens falando. Então, do jeito que está aí esse texto, com o personagem Dona Irene, Miguel, seu Alexandre, né? Você também vai colocar. E aí na história, Miguel some. Você vai ter que ler o texto para entender e em seguida terminar essa história, porque a história ficou incompleta. Então você vai terminar com aí seu Alexandre falando e aí a voz de Irene. E depois você pode até falar do que com a Miguel, o que aconteceu com ele, enfim. Você vai dar um final para essa história. Lembre-se de ser bem aí cuidadoso e poder usar de muita criatividade. Na página 44, a primeira questão, você vai responder também referente à história do texto, tá ok? Que vocês vão precisar ler. Realize essa atividade, 44, 45, mandem para mim para que eu possa corrigir e até a nossa próxima aula.